A gente volta a falar sobre a guerra na Ucrânia. A nossa editora de internacional, Dela Cardoso, vai trazer mais atualizações para a gente. Dela, a Ucrânia admitiu, que perdeu o acesso ao mar de Azov. O que isso significa? Conta mais para a gente. Olá, Marcela. Pois é, a Ucrânia admitiu na noite dessa sexta-feira que perdeu temporariamente, esse foi o termo que eles usaram, o acesso ao mar de Azov, que é muito importante para o comércio, para a economia da Ucrânia. E a gente vai mostrar então onde fica o mar de Azov e o que está acontecendo por lá aqui no nosso mapa. Marcelo, o mar de Azov é essa parte aqui. E o que o Ministério da Defesa da Ucrânia disse é que os russos dominaram toda essa parte do mar e que a Ucrânia não tem mais a saída para o mar dessa parte aqui. O que está acontecendo lá em Mariupol neste momento, enquanto a gente atualiza essa situação? Há uma grande indústria siderúrgica aqui em Mariupol, a maior da Ucrânia, e a Rússia e os ucranianos, eles tem feito batalhas ali para dominar essa indústria siderúrgica aqui em Mariupol. Mas é contestado ainda quem controla essa indústria. Os russos dizem que já tomaram, já a Ucrânia diz que ainda não. Então, há também batalhas aqui por causa dessa indústria siderúrgica. E por que eu estou falando dessa empresa? É porque tudo é importante nesta guerra, Marcela. Se os russos, eles dominam a indústria ucraniana, dominam os portos, eles acabam tomando para si os aspectos mais importantes da Ucrânia e deixando o governo ucraniano sem ter como negociar naquelas rodadas de negociações que a gente vem acompanhando por aqui. Então, tudo é muito importante que a gente acompanhe nesta guerra. Então, eles dizem, Marcela, que já tomaram essa parte aqui do porto ucraniano. Aqui embaixo é a Crimeia e a gente lembra, a Crimeia fazia parte da Ucrânia e já não faz mais. Ela foi anexada pela Rússia e faz parte da Rússia. O que a gente ainda não consegue dizer, Marcela, é se essa parte que já está toda vermelha aqui será parte da Rússia no futuro ou se ela pode ser devolvida à Ucrânia na mesa de negociações. Isso ainda a gente não consegue dizer, é muito cedo, a gente vai ter que acompanhar para ver o que vai acontecer. Agora, essa perda do mar de Azov, nem que seja temporária por enquanto, é uma derrota sem dúvida muito grande para os ucranianos, Marcela. Pois é, vamos colocar o mapa aqui só para a gente ver, então. A gente tem ali, Dela, uma região que está cada vez mais dominada ali pelos russos, Então, a gente tinha a borda com umas partezinhas, algumas cidadezinhas pequenas, aí a gente vê que essa invasão está bem mais grossa, digamos assim, invadindo outras cidades. A região de Donbás, Mariupol, que é uma cidade que está bastante afetada ali, como você bem disse também, esse porto é um acesso, esse mar é um acesso comercial para dentro da Ucrânia. E a gente vê também a região sul, Chernihiv, Kharkiv, todas essas cidades que são bastante importantes. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, Dela? Então a gente vê ali toda essa região, toda essa borda sendo ocupada pelos russos. E aí, quando a gente vem para Lviv, que a gente falava agora há pouco, desse ataque que aconteceu ontem, dessa sirene, como o Matias Brotero trouxe a informação que tocou hoje de um possível ataque aéreo, ainda não se sabe se vai acontecer ou não. Já vem então para cá esse ataque da Rússia, o que preocupa ainda mais, porque é uma região que até então não era o foco dos russos, Sim, pois é, até pela proximidade, Marcela, da Rússia. Primeiro, eles começaram pela fronteira da Ucrânia, que está ali próxima ao território russo. E como você disse, agora eles estão mudando um pouco o foco. Nos últimos dias, eles começaram a atacar o oeste da Ucrânia, ou seja, próxima desses outros países que fazem parte da União Europeia. Por enquanto, eles estavam focados mais na região de fronteira do próprio lado russo mesmo e também o litoral. E o litoral é realmente muito estratégico, porque se os russos tomam todo o litoral da Ucrânia, que é o que eles pretendem fazer, a Ucrânia fica totalmente refém economicamente dos russos, inclusive fica praticamente sem nada para negociar nas rodadas de conversa. Então, os russos, eles, apesar de
vários setores de inteligência dizerem que os russos estão avançando lentamente, que a ofensiva ela tem sido muito devagar, que se esperava que os russos tomassem a Ucrânia de uma maneira muito rápida. Apesar de todas essas alegações que vêm principalmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, é fato que a Rússia tem avançado sim no litoral da Ucrânia. Pode ser que não na velocidade de que os governos estrangeiros imaginavam que iria acontecer, mas é de fato um avanço que a gente pode ver ao longo desses 23 dias de guerra. Marcela. Vamos aproveitar aqui, antes da gente partir para um outro assunto, de um acidente que aconteceu com soldados, com militares americanos, sobre as negociações, né? O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou hoje da necessidade, sem demora, de um acordo, de um cessar-fogo, pelo menos, do lado ucraniano. Do lado russo, o que a gente tem até agora, né? Porque eles estão entrando em conversas ali, estão em contato, mas para sentar e conversar, que nem eles estavam fazendo, agora eles não estão fazendo mais, porque a Rússia diz que só quer sentar e conversar, de fato, quando tiver algo mais concreto, e que isso não está acontecendo, né? Pois é, Marcelo, o que a gente tem na situação da rodada de negociações é o seguinte: ela está travada muito por conta das demandas de cada lado. A gente lembra quais são as demandas dos russos. Os russos exigem que a Ucrânia desista de entrar em qualquer organização como a OTAN e a União Europeia para sempre. E a Ucrânia não admite, diz que é uma ofensa à sua soberania e eles não conseguem avançar principalmente nesse ponto. O que a Rússia quer também, que a Ucrânia desista totalmente de ser um país militarizado. Então, que seja um país, em outras palavras, aqui, se a gente puder simplificar isso que eu estou falando, um país sem exército. Que seja um país totalmente desmilitarizado, então que não entre na União Europeia e não entre na OTAN. Porque a Rússia não quer que os ucranianos se juntem à OTAN. Porque a Ucrânia se tornaria uma ameaça, segundo os russos, para a segurança do território russo, já que um país que faz parte da OTAN faz parte de uma aliança junto com outros 29 países e qualquer ofensiva ali nesse país é uma ofensiva contra todos. E o que a gente tem no território ucraniano, principalmente na região leste, Marcela, são muitos separatistas. São grupos que não se reconhecem como ucranianos, que têm uma similaridade, uma identificação mais com os russos e que contestam essa porção do território. Então, é uma situação muito complicada justamente por isso. A Rússia não admite que a OTAN pegue a Ucrânia como um integrante. Do lado ucraniano, nas rodadas de negociações, basicamente a Ucrânia pede que as tropas russas saiam do país e que eles desistam dessa ofensiva. Então a gente vê, são dois pontos completamente conflitantes e que a gente não tem a menor perspectiva a curto prazo de que haverá um avanço nessas negociações. Pelo menos esse é o cenário que a gente tem até agora, Marcela. Pois é, infelizmente, né, Dela? Agora, saindo um pouquinho desse assunto, para a gente dar uma outra notícia bastante importante, porque militares dos Estados Unidos morreram em um acidente aéreo. O que a gente tem mais de informação em relação a esse acidente? Claro, pois é, a gente sai um pouco, mas nem tanto, porque esses militares, eles faziam parte da OTAN, eles faziam um exercício militar que já estava programado na Noruega. Então, eles estavam participando de um exercício militar, que fazia treinamentos de operações, simulavam operações militares, Marcela, em áreas remotas da Noruega, que faz parte da OTAN. E aí esse avião caiu em uma área remota, as equipes de emergência estão acessando esse local para tentar recuperar os destroços e os corpos desses militares que faziam esse exercício militar e que deu errado, infelizmente. Bom, a gente acompanha, daqui a pouquinho você volta. Dela, até já. Obrigada.